Vamos lá falar então de uma das polêmicas que devem começar a crescer no nosso país depois das eleições, porque o Ministério da Educação anunciou que está preparando um projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional e que pretende proibir completamente o uso de celulares em escolas públicas e também privadas do país. Segundo a pasta, a iniciativa deve assegurar uma segurança jurídica para os estados e municípios que já vinham discutindo algum tipo de limitação nesse sentido. Em julho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, divulgou um relatório no qual sugere que os celulares sejam banidos das escolas. Segundo a Unesco, restrições já são adotadas em outros países, como, por exemplo, França, Estados Unidos, Itália e Portugal. E para a gente avançar nessa discussão, vamos conversar com dois convidados aqui, dois especialistas estão presentes no RIC Notícias Opinião. O professor Celso José dos Santos, que é professor de Matemática e Ciências da Rede Estadual, ele que é advogado, especialista em Direito do Estado, secretário-geral estadual da APP Sindicato e secretário de Assuntos Jurídicos da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Educação, e também a professora Neiva Marques Niero, que é graduada em Educação Física e Direito, mestre em Direito Processual e Cidadania, especialista em Recreação, Lazer, Animação Sociocultural, Psicopedagogia, e Administração, além de orientação educacional, e também chefe do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria do Estado da Educação. Vamos começar então com a professora Neiva, depois eu vou repassar ali para o professor Celso a mesma questão, que é: qual que é a opinião de vocês sobre essa possível proibição do uso de celulares nas escolas, em sala de aula? Vocês são favoráveis ou contrários a essa definição? Professora Neiva, por favor, vou começar com você. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante, como você disse, começa a ser tema de debates sobre educação em relação a essa questão do uso do celular. Bem, nós temos já uma legislação estadual que trata do uso de equipamentos eletrônicos, que é de 2014. Então, a Secretaria de Educação tem seguido essa legislação. Nós temos o uso do celular em sala de aula sempre como recurso pedagógico. O celular é usado sempre com orientação, com supervisão do professor. E a gente tem nas nossas escolas o uso de recursos educacionais digitais. Claro que a gente tem computadores, a gente tem os laboratórios que estão à disposição dos estudantes, mas em outros momentos também, em outras aulas, o professor pode fazer a utilização do celular para uma pesquisa, para direcionar alguma atividade. Então, nós temos seguido a legislação, e claro que sim, é importante que tenha uma limitação, que tenha regras. A escola, ela tem, em todas as suas atividades, são pautadas por regras, né? Nós temos uma sala de aula que o professor é o gestor da sala de aula, é ele que conduz todo o trabalho pedagógico, e da mesma forma é ele que conduz o uso desse equipamento quando ele entende que isso vai contribuir para o processo de aprendizagem. Da mesma forma, a gente tem outras formas de utilizar esse recurso, até para que a aula seja mais dinâmica, para que a gente possa ter discussões com conhecimento, com possibilidades de pesquisa em tempo real. A gente também pode fazer visitas a museus, né, e a gente tem oportunidades de conhecer lugares do mundo que talvez a gente não conseguisse, nós como professores ou como estudantes. Então, a gente utiliza dessa forma a gamificação para que a aula seja também interessante, mas sempre visando o aprendizado. O uso pelo uso, aí sim que ele acaba atrapalhando o processo de aprendizagem, ele acaba atrapalhando a aula, e em alguns momentos a gente tem a necessidade de fazer algumas intervenções com o professor, com a equipe pedagógica, quando esse equipamento é utilizado de forma inadequada. Mas quando a gente fala no uso como um meio pedagógico, eu vejo de uma forma positiva. Passando a palavra para o professor Celso José dos Santos também. Professor, seja muito bem-vindo. Quero entender também a sua opinião sobre isso. Você acha que tem que ser completamente proibido ou entende que existem, né, casos diferenciados aí, como trouxe a professora Neiva? Professor, acho que o seu microfone está fechado. Preciso pedir que você veja ali na sua configuração se consegue liberar o áudio para a gente. Desculpe, agora sim, estamos te ouvindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Neiva. E boa tarde
aos telespectadores do RIC Notícia e Opinião. Acho que esse é um debate fundamental, Manuela, porque o uso das tecnologias, ele é algo importante, né? Nós não estamos na era da pedra lascada. No entanto, Manuela, tem uma situação que tem demonstrado uma preocupação muito grande, principalmente depois da pandemia, que é o uso excessivo das telas. Então, o Estado do Paraná mesmo, né, e a gente tem uma divergência aí com a Secretaria de Educação, porque existe um uso acentuado e abusivo aí das telas, e isso tem prejudicado a saúde mental dos nossos estudantes, né, o desenvolvimento. Portanto, esse debate sobre o celular, ele traz não apenas o aparelho de celular, que por si só, né, já causa muita controvérsia. Se, por um lado, o uso do celular ele permite viajar o mundo, ele também permite que, no ambiente escolar, você tenha invasão de privacidade, né, você tenha o bullying digital, você tenha exposições indevidas e o acesso, né, a redes sociais que não são as mais adequadas. Logicamente que nós defendemos o uso controlado do equipamento, né, que qualquer meio de tecnologia ele possa ser utilizado, né, de forma didática, seja o computador, o tablet, seja algum outro aplicativo. Agora, isso tudo sobre orientação única e exclusiva do planejamento do professor. Isso não pode estar imposto pela secretaria, isso não pode estar imposto pela comunidade, isso está dentro do planejamento do professor. Agora, a criação de uma legislação em nível nacional, ela vai permitir regular essa situação, porque nós temos locais onde tanto a rede municipal, a rede escolar, os regulamentos tentam proibir, mas ao mesmo tempo você tem uma pressão de pais, da comunidade, né, dos estudantes para utilizar esse equipamento. Então, né, eu avalio como nós avaliamos, né, como extremamente positiva a iniciativa de colocar esse debate. Não acredito que ela será, depois que passar pelo Congresso, extremamente radical, que vai abolir o celular de todas as ações, mas isso vai permitir um controle maior, né, e uma utilização racional e pedagógica e limitada, né, porque eu acho que esse é um desafio que nós temos nesse mundo da tecnologia, da inteligência artificial. Eu ia fazer justamente essa provocação agora, começando com o senhor, professor Celso, porque quando a gente fala das crianças menores, é mais fácil a gente fazer esse tipo de restrição. Mas com adolescentes, jovens que estão ali no ensino médio, é praticamente impossível você falar que eles não vão poder ter acesso em momento nenhum do dia deles, em que eles estão na escola, a um telefone celular. E acredito que tem o lado dos pais também, de muitos pais que se sentem mais seguros de ter um filho ali com um aparelho celular para qualquer tipo de emergência, para ter algum tipo de contato ali, né, que não seja hoje via a escola, que a gente sabe que os tempos ali de imediatismo trazem também essa necessidade em nós todos, né, seres humanos que vivemos ali na dependência do celular. Então, como que você entende que essa proibição poderia acontecer na prática? Porque você não consegue falar que eles não podem entrar na dependência da escola sem o celular, mas você não quer que eles usem na sala de aula. Como que a gente trabalharia com isso no dia a dia? Olha, Manuela, como tudo na vida, a gente precisa de muita reeducação, né? É igual os hábitos alimentares, você precisa de uma reeducação muito grande. E no caso do celular, principalmente depois da pandemia, nós fomos inundados da tecnologia de tal maneira que parece que não existe mais mundo fora do ambiente tecnológico, né? Só que os países evoluídos, os países que têm um alto nível de desenvolvimento educacional, eles verificaram o seguinte, que a melhor forma do processo de ensino-aprendizagem é o processo analógico, é a relação professor-estudante, o livro, a manusear o livro, escrever. Os nossos estudantes, eles estão perdendo o hábito de escrever, né, e isso vai prejudicando a coordenação motora. Então, é um desafio muito grande, não tem uma receita, e por isso, essa implantação, né, eu não acredito que ela será radical de abolir o celular de toda a escola e de todo o período, né, mas isso vai permitir uma regulação melhor desse funcionamento e vai exigir, com certeza,
um outro nível de reeducação, porque as famílias também, elas já se acostumaram a colocar o celular, muitas vezes até de crianças. Agora, você sabe, Manuela, que o próprio ato de você passar as telas ali, isso desvia a atenção, isso está comprovado, e essa pesquisa da ONU, ela traz esse elemento fundamental. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: o que é essencial no processo de ensino-aprendizagem e o que é acessório? Então, a gente tem que focar no processo de ensino-aprendizagem, naquilo que é essencial, e criar regras para que não haja o abuso. Então, eu vejo que vai ser muito difícil, mas eu penso que é um desafio que nós precisamos fazer, né? Se países que têm um alto índice de educação, que têm um alto índice de tecnologia, de muito acesso às redes sociais, de alta velocidade, estão impondo essa limitação, por que nós vamos fazer o caminho inverso? Então, eu acho que nós precisamos, sim, né, diminuir o excesso de telas, diminuir o tempo de exposição, permitir que o professor possa dialogar mais, possa ler mais, possa debater mais, sem esse excessiva exposição em aplicativos, né, em celulares, em computadores, né, e permita ainda mais essa relação do processo dialógico aí do ensino-aprendizagem. Professora Neiva, e você, como que a senhora enxerga esse trabalho na prática que tem que trazer o equilíbrio, né? Assim como o professor falou, claro, de fazer com que esses alunos também escrevam mais, leiam mais, só que ao mesmo tempo a escola nesse momento também tem que pensar na preparação desses alunos para um futuro, para um mercado de trabalho que é cada vez mais conectado, que é cada vez mais utilizando as ferramentas que estão ali nos aparelhos celulares, por exemplo, mas, né, em todos os equipamentos digitais. Hoje em dia não tem como a gente não falar de inteligência artificial, então de utilização dessas ferramentas que também vão ter que estar cada vez mais presentes do dia a dia nas escolas. Sem dúvida, nesse processo, Manuela, o essencial é o professor. É o professor na sala de aula, é esse contato, sim, próximo com o estudante, que ele possa acompanhar todo o processo de aprendizagem. Por outro lado, como você mesma disse, a gente precisa trabalhar esse nosso estudante para os desafios. A gente tem tanto a questão digital presente no mercado de trabalho, quanto, se a gente pensar hoje as universidades, os cursos que a gente tem, também utilizam muitos recursos digitais, e a gente prepara esse estudante para que ele esteja pronto para os desafios que ele vai escolher, ou que ele precisa, né, vivenciar na vida dele. Quando a gente fala em mediação do professor e nesse contato que é importante, sim, os estudantes precisam escrever, a gente precisa ter sempre, valorizar e priorizar esse contato com os colegas em sala de aula, mas hoje, como eu tenho 51 anos e tenho filha ainda adolescente, também esse processo de aprendizagem precisa desse contato, né? Os trabalhos, não dos professores, mas dos próprios estudantes. Então, a comunicação é um pouco diferente, né, da minha geração, os estudantes que a gente tem nas nossas escolas hoje. A comunicação passa a ser também diferente, e também eles desenvolvem a colaboração, é uma rede diferente, né, do que eu entendia quando eu estava na adolescência. Então, a gente precisa trabalhar com os jovens e adolescentes que estão nas nossas escolas. Os recursos digitais, a gente vê de uma forma importante, sem abuso, claro, né, o professor disse assim, de uma certa forma, isso pesa, né, muita tela para o estudante. Não, sempre tem um propósito, ele não fica com o uso de telas, ele está desenvolvendo um trabalho pedagógico que se faz necessário um uso de tecnologias. Então, é nesse sentido que o trabalho é realizado, mas o nosso foco é sempre desenvolver esse estudante para os desafios que ele vai encontrar em todos os meios, né? Nós
nós passamos, a pandemia, como o professor bem trouxe alguns desafios, nós passamos por alguns desafios, superamos, e agora eu entendo que é importante essa discussão mesmo, né? Até para que a gente tenha uma regulamentação de tudo isso, para que as famílias também entendam como que é saudável essa utilização, que a gente tenha uma regulamentação na escola e que isso reflita também na organização da família, dos horários que esse estudante tem para fazer uso de telas. Então é um todo, e isso é muito importante, abrir esse debate. Eu acredito que todos nós envolvidos na educação e na comunicação, a gente precisa esclarecer isso para a comunidade. O nosso interesse é que o nosso estudante esteja sempre aprendendo, esteja num ambiente saudável e principalmente num ambiente seguro. Por isso, a gente sempre reforça que o uso na escola é sempre com supervisão. E esse é um debate que está só começando mesmo, sem dúvida isso vai voltar à pauta nos próximos meses, né? E isso deve chegar justamente ao Congresso Nacional só depois da eleição, então a gente vai voltar no assunto e vamos propor mais uma vez debate. Já fica o convite mais uma vez aos nossos convidados para voltarem, para a gente poder se aprofundar cada vez mais nesse tema. Quero agradecer demais o professor Celso José dos Santos, que é professor e secretário-geral estadual da APP Sindicato aqui no Paraná, e também a professora Neiva Marques Niero, que é professora e também chefe do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria do Estado da Educação, pela presença aqui com a gente.